Nós vamos começar a nossa aula de hoje, e assim, hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, tá? Porque é a nossa primeira aula online, para alguns alunos aqui nunca tiveram online comigo, né, no nosso curso, porque eu já tinha dado aulas online antes, porque essa questão da pandemia veio desde o ano passado, tá bom? Então, assim, eu já tinha entrado em algumas aulas online, mas alguns alunos entraram depois e então não tiveram. Então, hoje, vamos fazer uma aula diferente, uma aula mais de adaptação, né? Para quem não conhece, não viu, para entender como é que é, tá? E como que a gente vai seguir essas aulas. Eu tenho bastante aluno da nossa turma já presente, tá? Então, por isso que eu estou começando. Eu pretendo dar uma aula hoje e não de um período só, tá? Geralmente eu tenho feito o Zoom vai me levar até uns 30 minutos e depois ele interrompe a aula, aí eu tenho que abrir uma nova sessão e continuo. Aí eu levo a aula em torno de 40 minutos até 1h10 às vezes, tá? Mas hoje eu vou fazer diferente com vocês, tá? Vamos tentar levar num único tempo. Esse tempo ele vai ser reduzido, né, em torno de 30 minutos, espero que dê pelo menos os 30 minutos, porque é uma aula de adaptação, tá? Eu vou entender que é uma aula para a gente reconhecer aqui como que é esse ambiente para quem não está acostumado aí. Aí na semana que vem já vai ser diferente, na semana que vem a nossa aula vai durar um tempo maior, em torno de 1h, 1h10, tá bom? Com relação às nossas aulas online, a gente espera que seja até o final desse mês, né? E aí a gente esteja autorizado a voltar às aulas presenciais. Então a gente não está esperando que isso se torne muito prolongado, tá bom? Ok? A minha comunicação com vocês vai ser pelo grupo, no grupo do WhatsApp. Então eu vou passar algumas atividades para vocês. Vocês podem postar dúvidas para mim lá. Eu vou estar acompanhando vocês. Vou pedir que vocês coloquem conteúdo e postem dúvidas especificamente do nosso curso de TI, que a gente foca as nossas dúvidas na parte de redes de computador, e quando a gente chegar na parte do computador de hardware, a gente, né, foca aí as nossas dúvidas para lá, tá bom? Para a aula de hoje, vocês estão acompanhando aí na minha tela, eu preparei apenas como eu falei, é uma aula de adaptação, então eu estou preparei uma revisão. Eu queria saber se eu tenho algum aluno aqui que é a primeira aula que está assistindo. Pelo nome aqui de vocês, é, eu acho que eu não tenho nenhum aluno aqui novo. Já tenho até aluno aqui que já tem mais de um ano de casa, certo, Gustavo? Tem um Gustavo aqui, é um dos alunos. Certinho, professor. Bom Isso. dia. Bom dia, Gustavo. Beleza, então assim, eu acho que eu não tenho nenhum aluno que está começando agora, né, hoje comigo no curso, então eu vou fazer uma revisão aqui rápida, vai ser bem rápida, eu não vou mostrar todo o conteúdo para vocês, é só para a gente pontuar dentro do tempo que eu falei para vocês, tá bom? Mas, se vocês quiserem me perguntar algo, quiserem fazer alguma consideração de algum ponto que eu vou mostrar, eu paro, aí você fala, eu vou entender aqui, a gente vai discutir, vamos ver se dá tempo a gente abordar esse assunto aqui. Então, para a aula de hoje, eu vou fazer a apresentação dos dois slides, grupos de slides que eu mostrei para vocês, que foi a evolução das redes de computadores, que foi quando surgiu, quando tudo começou, e depois, numa segunda etapa, eu falo sobre o modelo OSI, tá? Que é o assunto último que nós estávamos falando, porque daqui a gente começa a falar de protocolos de rede, tá bom? Então, é uma aula de revisão. Eu pedi que vocês pegassem um caderno, uma caneta, porque a gente vai fazer aí algumas considerações aí da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. O nosso curso começou, para quem aí perdeu uma ou outra aula, nós estamos ainda no início, mas a gente já teve aí umas 4 aulas, tá bom? Então o nosso curso começou a gente discutindo e entendendo aí essa questão da rede, né? O que que é uma rede e para que ele serve. Então esses foram os dois temas principais, tá? Então esse slide aqui ele vai apontar isso para nós, né? Uma rede de computador vai ser sempre ligação de computadores um ao outro, né? Então a gente pode ter aí é, dois computadores ou mais, né? Eu deixei claro para vocês também que hoje em dia nós não colocamos só computador em rede,
né? Vivemos num mundo um pouco mais sofisticado em termos de tecnologia, onde a gente coloca televisão na rede, relógio na rede, carro na rede, aspirador de pó na rede, máquina de lavar na rede, geladeira na rede. Então, assim, câmera de filmar na rede, sistemas eletrônicos de casa, que são as casas inteligentes na rede. Então, redes de computadores, né, não pode ser entendido na nossa aula como algo exclusivamente do computador, tá? Então, eu peço que vocês considerem isso e pensem muito sobre isso, para quando a gente chegar no final do curso, a gente ter uma mente um pouco mais aberta sobre isso. Estamos chegando aí perto do 5G, estamos falando sobre internet das coisas. Então, tudo isso tem a ver com o nosso curso, com o nosso aprendizado. Então, o que que é uma rede? É a ligação de dois ou mais computadores ou dispositivos, né, que permitem a troca de dados, troca de comunicação, tá bom? Seja ela por meio físico ou não, né, por meio de cabo ou não, tá bom? Então, assim, nós temos inúmeros exemplos de como é uma rede, né, de como ela se comporta. E para que as redes, gente? O que que a gente faz com elas? Hoje em dia, a gente praticamente pode dizer que a gente, durante o nosso dia, né, vocês estão comigo agora tendo uma aula online devido à tecnologia de redes, mas ao longo do dia de vocês, vocês vão estar conectados em redes, vão estar conectados na internet. É um pouco complicado assim de vocês entenderem isso, mas quando você vai na casa de um parente seu hoje, quando você for, ou na casa de um amigo e você se conecta no Wi-Fi dele, tecnicamente falando, você está se conectando na rede da casa dele e a rede da casa dele tem o sinal de internet e distribui para você. Então, quando você vai na casa de um parente ou de um vizinho, lá você não usa a internet dele, você está usando a rede de computadores da casa dele, né? Só que a gente não enxerga isso, tá, gente? A coisa é tão transparente, né? A situação assim, é tão automática hoje em dia que a gente simplesmente enxerga a internet, né? O Wi-Fi, eu enxergo o Facebook, eu enxergo o YouTube, eu enxergo notícias, é isso que a gente enxerga. Mas o que acontece por trás de tudo isso são as redes, tá bom? E para que que elas servem, né? Para que que essas redes servem? Elas servem para a gente fazer isso mesmo, comunicação, né? Compartilhamento de dados entre pessoas, né? Troca de arquivos, né? A gente envia arquivo de foto, de música, eu vou mandar arquivo do PowerPoint para vocês no WhatsApp, tá vendo? Compartilhamento de hardware, isso aqui a gente não percebe isso, mas, por exemplo, quando você está usando o Google Drive ou quando você manda algum arquivo para a nuvem, você está compartilhando um hardware de uma empresa que está fornecendo isso para vocês, de graça ou pago, mas ela está compartilhando, né, permitindo que você use o espaço do, do, do HD lá, do disco de armazenamento de dados, tá bom? E aí uma coisa muito popular nossa é isso, a gente compartilha a internet. Por exemplo, na minha casa que agora eu estou usando o sinal de internet, no meu celular, no meu notebook, em outros aparelhos que eu tenho. Então, eu não pago para a operadora 5 linhas de acesso à internet. Eu pago uma só e compartilho, tá bom? Que é mais ou menos o que vocês fazem na casa de vocês. Aqui tem uma coisa bastante interessante, tá, gente? Que eu vou comentar aqui com vocês, ó. Seria possível, sim, eu adicionar aqui na minha casa uma internet mais rápida do que já tenho, colocar alguns roteadores e distribuir para o meu quarteirão inteiro aqui, né? Para o quarteirão aqui onde eu estou, ou os 2 quarteirões, enfim, eu conseguiria fazer isso tecnicamente, mas é que, na verdade, eu iria ter problemas legais, entendeu? Problemas comerciais, principalmente se eu fosse cobrar esse serviço. Mas é assim que a internet ela é distribuída, ela é compartilhada. O que que ela é compartilhada? O sinal, o acesso, tá bom? Então, assim, redes de computadores, a gente precisa entender claramente, né? O que que é isso e para que que ela serve. Eu espero que para vocês isso esteja muito tranquilo. Reflitam sempre sobre isso, tá bom? Hoje em dia, gente, né, as nossas redes é, elas estão mista, né? Elas estão misturadas com várias tecnologias. Então é muito raro
você encontrar uma rede de computador que ela tem um tipo de tecnologia, um tipo de sistema. Hoje em dia não, ela tem vários tipos de tecnologias embutidas, protocolos, sistemas, equipamentos diferentes, tá? Então, quando você pega uma rede aqui, por exemplo, ó, por exemplo, eu poderia falar para vocês aqui, ó, que esse sistema aqui, ó, é um sistema da IBM que roda um sistema deles. Aqui eu estou usando, por exemplo, um Windows e aqui eu estou usando um Linux. Seria só um exemplo, tá vendo? E tudo isso vai estar trocando informações. Isso é o que nós temos hoje. Além disso, eu tenho isso hoje de forma cabeada, né, usando fibra ótica, usando cabo par trançado. E também tenho isso hoje sem fio, né, que é o comum para nós. No início não era assim, né? Ou seja, quando as coisas começaram não era assim. Então, nesse slide eu comentei com vocês como tudo começou. E tudo começou, pessoal, por uma necessidade, né, de poder pegar um computador na época, né, nos anos 60, um computador que era extremamente caro, né, extremamente difícil de operar, mas precisava colocar dados nesses computadores, precisavam colocar informações. Então eles pegaram e criaram formas de se colocar dados nesse computador através do que nós chamávamos na época de terminais. Então eles ligavam máquinas que tinham um teclado e um monitor, um visor, e através de uma chave computador, essa máquina ela era ligada até um computador central. Então, a gente pode dizer que as primeiras redes, elas não surgiram da forma como são hoje, ou seja, era uma máquina central que permitia acesso a dados. Tudo era centralizado, tudo ficava gravado nela. Hoje em dia, nós temos servidores. Naquela época, a gente poderia dizer que essa máquina seria um servidor, né? Mas, na verdade, era tudo uma única tecnologia, né? Ou seja, só opera com ela. Hoje em dia, nós temos servidores operando, mas temos computadores que são independentes. Esses computadores nossos, hoje em dia, têm memória, tem HD, tem sistema operacional, tem processador. Eles conseguem fazer operações próprias. Nós podemos ligar os nossos computadores a servidores e fazemos isso nas empresas, tá? Mas com outro foco, com outros objetivos. Mas o começo das redes foi isso, tá? Foi devido a uma necessidade de compartilhar informações. Então, naquela época, pessoal, tudo começou por essa necessidade e por uma questão da máquina ser muito cara, né? O computador naquela época era caríssimo. Então eles criaram isso. Só que nós estamos falando de um período em que cada empresa ela tinha a sua tecnologia. Ela tinha a sua tecnologia e ela não permitia compartilhar essa tecnologia com outra empresa. Na verdade, a outra empresa era um concorrente. Então, dos anos 60 e 70, os problemas eram esses, ou seja, nós tínhamos já redes, mas cada um tinha a sua tecnologia. Então a comunicação entre as redes era difícil. Isso começou a mudar a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, houve uma necessidade dos grandes fabricantes de tecnologia de redes se unirem no sentido de ter um padrão, né, de troca de informações entre eles. É nesse período que cruza também essa ideia da internet. Então, essa história ela vai se misturar, tá? Na verdade, vai se misturar assim: a evolução dos computadores, né? Com o surgimento da internet e essa questão das redes, ou seja, todos esses três elementos eles vão, num certo ponto, se convergirem para unirem. E esse período é mais ou menos, né, ó, os anos 70 para os anos 80. Então, no finalzinho dos anos 80, a internet já é um fato, né? Ela já é considerada. É claro que nós não tínhamos a internet naquela época dos anos 80 aqui no Brasil como ela é hoje e tal, mas já era conhecida. Então, dentro dessa parte da nossa aula, eu apresentei alguns termos para vocês que eu não peço que vocês decorem isso, eu peço que vocês anotem esses termos e que vocês pensem sobre isso, discutam isso, reflitam isso, ou questiona comigo, tá bom? Por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui o termo chamado LAN, MAN e WAN. Isso aqui é só uma forma de eu descrever a estrutura de uma rede. Por exemplo, na minha casa aqui,
querendo ou não, eu tenho uma LAN, tá? Eu tenho uma LAN, ela uma rede de curto alcance, é uma rede que a área de alcance dela, geograficamente, fisicamente, fica dentro de uma área. Pode ser numa sala, a gente pode estar falando de uma sala, você pode estar falando de um prédio inteiro, entendeu? Que tem vários andares, mas se essas máquinas estiverem interligadas, você vai considerar isso daí como sendo uma LAN. E aí a gente tem outras denominações, como por exemplo a MAN. E aí são redes grandes, né? Ou seja, são redes que ultrapassam aquela área física, né? E chega a quarteirões ou a um município inteiro ou uma cidade. Então, geralmente, uma MAN é uma rede metropolitana, é uma rede que cobre um município. Nesse caso, a gente está falando de redes de empresas ou governamentais, entendeu? E por incrível que pareça, isso é muito comum. A gente não vê isso, a gente não tem contato com isso, então a gente não percebe, mas isso é muito comum. E aí eu apresentei para vocês a WAN. E como exemplo da WAN, tá, pessoal? Vocês devem fixar a cabeça de vocês na internet, ou seja, o que que é internet, né? A gente pode definir que internet é uma WAN, né? Ah, mas o que que é uma WAN, né? Uma WAN é uma rede mundial de computadores. É que a internet ela é uma WAN, só que ela é pública, né? Ou seja, ela é livre, você se conecta a ela, você precisa de um provedor. Você paga, assim, por um provedor, mas você não paga pelo conteúdo da internet, a não ser que seja esses pacotes de assinatura, tá? Então, assim, essa ideia de MAN, LAN e WAN, e aqui WLAN, que seria rede sem fio, e outras denominações, são formas da gente dizer como que uma rede ela é organizada, ela está distribuída, tá bom? Dentro do nosso estudo, gente, eu apresentei para vocês rapidamente numa aula que as redes geralmente elas se apresentam de duas formas, ó. Ou ela é uma rede simples, de ponto a ponto, ou ela é uma rede mais estruturada, uma rede mais para empresas, onde você tem o servidor. E quando eu falo a palavra servidor, entenda que é um equipamento, é uma máquina, é um computador, tá bom? Então, o servidor é um computador. Aqui você tem que tomar cuidado, não fazer confusão entre a palavra servidor e a palavra provedor, tá? Essas duas palavras, elas se relacionam, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala provedor, eu estou falando de uma empresa ou de alguma entidade que provê serviços de infraestrutura ou de internet ou de alguma coisa nesse sentido. Quando eu falo de servidor, basicamente, eu estou falando de um computador ou um conjunto de computadores, né, que tem a função de servir dados, servir acesso a programas, a um tipo de aplicação que eu faço numa rede. Tá? Então, assim, nós temos nas redes dois tipos: a rede simples, que é a rede ponto a ponto, e cliente-servidor. Como é que você vai encarar isso? É que a rede ponto a ponto, ela tem um limite aqui ó, de computadores, entendeu? Ela não pode ser uma rede muito grande, ela não pode ser uma rede muito complexa, tá vendo? E aí você tem a rede cliente-servidor, tá vendo? Como que é uma rede cliente-servidor? Ela é uma rede mais complexa, né? Ela é uma rede que ela tem vários computadores, ela tem vários sistemas de segurança, tá bom? Então é uma rede muito mais complexa aí no caso. Ok, pessoal, como é só uma revisão, eu vou passar a parte de topologia também muito rápido, tá? Vou avançar aqui, porque na parte de topologia eu apresentei três para vocês. As redes são feitas de forma de barras estruturadas, elas podem ser feitas de forma anel, circular, essa ligação, e elas também podem ser feitas de forma estrela. Esse aqui é o padrão mais recente. Hoje em dia as redes operam todas de forma estrela. Isso significa dizer o seguinte, ó, que esse computador, para ele falar com esse computador aqui, ó, ele faz essa ligação direta mesmo. Se esse computador vai falar com esse aqui, ó, que é uma impressora, ele também faz a ligação direta. Nas outras estruturas de topologia, isso não acontecia assim, tá?
tá? Ou seja, eles tinham que passar por uma série de caminhos, de sequências que não era tão direta assim. Essa é a diferença entre essas questões de estruturas de rede, tá bom? Eu vou agora apresentar para vocês o outro slide que nós vimos no nosso curso, que foi sobre o modelo OSI, tá bom? Então, deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui, ó. Modelo OSI. Vou pegar ele aqui. Tá. Então, gente, nós tivemos algumas aulas onde eu apresentei para vocês o modelo OSI. Para mim falar do modelo OSI, eu falei que o OSI surgiu de uma entidade chamada ISO, tá bom? O que nos interessa aqui é o OSI. Quando que ele surgiu, por que ele surgiu e o que ele é, tá bom? Então ele surgiu nos anos 80, né? Surgiu nos anos 80. Por que ele surgiu? Houve uma necessidade de se estruturar como que era a comunicação entre os dados dos computadores, porque nos anos 60 e 70, cada empresa tinha uma tecnologia, né? Então, a partir dos anos 80, tivemos que padronizar essas tecnologias. Então, o modelo OSI ele vem aí. E o modelo OSI, pessoal, ele apresenta, na verdade, camadas de como a comunicação dos dados acontece. Tá vendo? Aí, nós temos a ideia de, aqui, ó, de 7 camadas, tá bom? Ou seja, vai desde um ponto físico até a parte que a gente reconhece que é a parte de dados, tá bom? Essa parte de dados camada aqui foi onde eu parei na nossa aula, tá? Foi onde eu parei na nossa aula. Camada de dados é onde eu entro na ideia de protocolo para vocês, tá? Na verdade, protocolo, ele tem em todas as camadas, tá? Então, a gente começou falando da camada 1, camada 2, até chegar na camada 7. Para quem assistiu essas aulas, quando eu cheguei na camada 7, ó, que é essa daqui, eu apresentei para vocês a ideia de protocolo. Eu vou deixar esse texto aqui na tela, eu vou pedir para vocês darem uma lida, vou pedir para vocês lerem aí. Dá uma olhada, pessoal. Protocolos são regras e formas de comunicação que ocorrem entre os programas e dispositivos de informática e de rede. Existem inúmeros protocolos e rede. Em tese, seu papel é determinar a forma de transmissão, comunicação do serviço ou dispositivo. Assim, as regras visam estabelecer a condição e a segurança dos dados e a confirmação ou não da entrega dos dados, entre outras coisas. Gente, ó, nós já temos vários protocolos e, assim, eu acredito e pode ser que surjam novos protocolos, porque nós temos uma necessidade ainda hoje de segurança, temos uma necessidade nas redes de velocidade, então é aí que entra a ideia dos protocolos, tá? E aí, ó, aqui na camada 7, inúmeros protocolos fazem parte do nosso dia a dia. Eu tenho um protocolo chamado HTTP, eu tenho um protocolo chamado SSH, eu tenho um protocolo chamado RTP. Cada uma dessas combinações de letras tem um significado, e por trás desse significado tem o que ele faz e como ele faz essa parte de controle de dados, né? Então, dependendo do que você esteja trabalhando em redes ou na área de TI, talvez você tenha que se aprofundar no estudo de um desses protocolos. No nosso curso, né, o protocolo TCP/IP, como eu tinha falado para vocês, é o objeto da nossa aula, né, de estudo até o final do curso. Nós vamos dedicar muitas aulas no estudo dele, porque as redes LAN, basicamente todas funcionam sobre o protocolo TCP/IP, todas elas, tá? E você precisa desse protocolo para se conectar à internet, né? Ou seja, para conectar o seu dispositivo, o seu equipamento à internet. Então, por isso o uso do protocolo TCP/IP é tão comum, tão normal para nós. Então, a gente vai fazer um estudo sobre ele, tá bom? Na aula passada, nós chegamos até esse ponto aqui, onde, inclusive, na aula passada, fui ver com vocês como que a gente faz para ver o número de IP e tal. Então, a gente começou nesse ponto, é aqui que eu pretendo finalizar essa parte da aula, tá? Vou mostrar mais algumas coisas para vocês, mas em termos de revisão é aqui, tá? Esses slides eu vou disponibilizar no grupo para vocês,
vocês terem acesso a eles aí, tá bom? Quando a gente começa a estudar o protocolo TCP/IP, uma série de estudos vem junto. Um deles é o protocolo DHCP. Esse eu vou deixar para falar na semana que vem, na nossa próxima aula, tá bom? E o outro é o protocolo de DNS, tá? Esse protocolo também eu vou falar na semana que vem. Na semana que vem eu pretendo discutir um pouquinho com vocês essa questão do papel do roteador e do switch, porque para que a gente fale desses protocolos, a gente tem que ter uma visão um pouco mais clara sobre esses aparelhos aí, tá bom? Eu vou aqui mostrar um outro material, mas antes disso, se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, gente. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Hum, ninguém quer perguntar nada? Certo, tá bom. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou sair daqui, tá? Vou sair daqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui duas imagens aqui. Gostaria que vocês vissem, tá? Tô preparando elas aqui. Tá. Vou mostrar duas imagens para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma imagem é essa, ó. Tá bom? Eu queria que vocês percebessem que quando eu falei lá né, das redes, LAN, MAN, é isso, tá vendo? Ó? Quando você fala para mim de LAN, tá vendo? Quando você fala para mim de LAN, ela tem uma cobertura, ela tem uma área de alcance. E por trás disso, gente, o que nós temos, né? O que nós temos é uma tecnologia, tá vendo? Ó? Certo? Ó. Repara que a MAN, ela tem uma cobertura de alcance maior, né? Como é que funciona isso, professor? Nós temos uma tecnologia para isso, tá vendo? Então, ó, tem essa imagem que eu vou passar para vocês essa imagem, tá bom? Vou mostrar uma outra imagem final aqui e aí eu vou apresentar uma atividade para vocês. Tá aqui. Essa imagem aqui, pessoal. Pessoal, não sei se vocês conseguem reparar, mas essa imagem aqui, ela trata de vários protocolos. Olha eles aqui. Tá? Aqui são vários protocolos, né? E aqui eu tenho as camadas, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui em amarelo, tenho em verde, azul aqui, ó, camadas, e essas camadas elas têm alguns protocolos aqui. Essa imagem eu também vou postar para vocês, tá bom? Eu agora vou levar vocês, então, ao slide da nossa aula final aqui, ó. E eu queria que vocês printassem essa tela, eu vou dar um print, eu vou mandar no WhatsApp essa tela, e eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas para mim. No final da nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês entrarem no WhatsApp e colocar desse jeito, ó. Por exemplo, ó, você vai colocar assim: Yuri, presente. Eric, presente, tá? Eric Freire, presente, porque eu tenho dois Erics, tá vendo? Guilherme, presente. Então, cada um de vocês coloca o nome de vocês e a presença, porque eu preciso fazer a chamada e também o nosso grupo do WhatsApp é acessado pelo pessoal da escola, então eles vão ver isso, porque eu estou vendo vocês, mas eles não sabem, entendeu? Só se eles assistirem a aula toda, e são várias aulas. Então, eu vou pedir que no final da aula vocês vão lá no grupo, né, e coloca lá o nome de vocês e presente, tá bom? A outra coisa, pessoal, é que vocês vão pegar essa imagem aqui, ó, que eu vou mandar para o grupo, tá vendo? É a atividade da semana, e vocês vão postar isso aqui para mim, ó, até a quinta-feira. Então, até quinta-feira você vai colocar no seu caderno. Professor, não tem um caderno, não tem problema. Pega uma folha, tá? E aí você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim, pesquisa sobre camadas do modelo OSI, né? Você vai falar sobre a camada física, tá vendo? Então são duas camadas que eu pergunto para vocês, tá, gente? Ó, é a camada física e a camada de enlace, tá vendo aqui?
Então, eu vou pedir que vocês façam isso numa folha aí, ou no caderno de vocês, fazendo uma explicação do que é a camada física e do que é a camada de enlace ou de dados, tá certo? E aí você posta para mim até a quinta-feira, tá? Até a quinta-feira para a gente poder, na semana que vem, ver como é que vocês responderam e tal. Semana que vem eu vou entrar em aula com vocês e aí os assuntos tratados é DHCP, TCP/IP, DNS, roteador e switch, além de eu ver a matéria de vocês aqui. Vou finalizar a aula, mas gostaria de perguntar novamente se vocês querem perguntar algo. Hoje foi uma aula só de posicionamento, né? Só de revisão, para a gente começar para valer no online. Alguma pergunta, gente? Não, professor. Então, pessoal, tudo bem. Então, eu vou encerrar a aula, tá? Obrigado a todos aí, se cuidem e eu aguardo vocês na semana e a gente fala no grupo, tá bom? Bom dia, pessoal. Ok. Até mais.